Graças a Deus, irmãos. Hoje, nosso videozinho de quarta, conforme já prometido, vamos explicar algumas coisas a respeito do espírito olímpico, já que o Brasil agora vai sediar as Olimpíadas em 2016. É importante, eu acredito, pontuar a origem, a raiz das Olimpíadas. Então, vem dentro de uma mitologia, remonta a 2500 antes de Cristo, mitologia grega. O que eles acreditavam então? Havia Zeus, que era o deus supremo, o deus dos deuses. Zeus então era casado com Hera, e ele teve um filho fora do casamento. Quer dizer, Deus, que é o Zeus, pulou a cerca, encontrou uma terrena, que é Alquimena, e teve uma relação com ela, daí nasceu Hércules, um varão de grande renome. Então Hércules, ele era um semideus, meio homem e meio deus. A esposa de Zeus, Hera, não gostava de Hércules, tentou inclusive matá-lo quando ele já era um bebê, colocou serpentes no seu berço, mas Hércules, já muito forte desde pequeno, enforcou e estrangulou as serpentes. Hércules então vai crescendo e um dia Hera incomoda tanto a Hércules, deixa ele tão irado, que ele descompensa e ele assassina esse semideus, esse herói da mitologia grega. Ele assassina, ele mata a sua própria esposa com as suas mãos e mata também os seus 3 filhos, Hércules então cai sobre ele um grande remorso, uma culpa, e ele fala com Hera: o que eu faço para ter o perdão do meu pai, o perdão de Zeus? Hera então estabelece para ele 12 trabalhos, conhecido como os 12 trabalhos de Hércules. Ela vai consultar o oráculo de Delfos e estabelece para ele uma meta que seria impossível de realizar, os 12 trabalhos de Hércules. Ele consegue realizar essa proeza, consegue então perdão. E ele fica tão feliz com isso que ele vai estabelecer uma série de jogos no templo de Zeus, na cidade do Olimpo. Então essa primeira festividade foi feita em homenagem a Zeus no Olimpo, que era o local ali, a cidade do Olimpo, o Monte Olimpo, perto do Monte Olimpo, onde havia então, seria a residência dos deuses, Então é feita a primeira festa dos Olimpos, daí virou o termo Olimpíada. A Olimpíada antigamente era menos organizada, embora remonte 2500 a.C., ela começou a ser mais organizada a partir do ano 776 a.C., sempre antes de Cristo, tá? E os jogos passaram a ser mais organizados. Só que aí mais outras coisas. Então eles tinham toda uma mitologia em torno disso. Tinha a chama, que é preservada até hoje, e eles também faziam sacrifícios de animais aos deuses. É claro, com esse tempo, vai sendo dilatado, houve um período que essas coisas foram sendo subtraídas, manteve a questão da chama, Tanto que as Olimpíadas foram suspensas durante muitos séculos. Teve um imperador romano chamado Teodósio I, ele se converteu, ao cristianismo, ele acabou banindo a festividade das Olimpíadas por considerar essa festa uma festa pagã. Então, em 392 depois de Cristo, aí sim, essa festa vai ser suspensa. E somente em 1896 essas festas vão ser retomadas em Atenas. A primeira Olimpíada, nessa nova roupagem, depois de 1896, ela vai ocorrer ali tendo apenas 285 atletas participando e 13 países. É claro que o leque de modalidades vai aumentando. Antes tinha arremesso de disco, arremesso de dardo, tinha a luta romana, a luta livre, algo semelhante a isso, e foram ampliando as modalidades também. Hoje nós temos muito mais modalidades, tem mais regras, hoje a Olimpíada é muito mais ampla. E quando a gente olha hoje para o Rio de Janeiro, parece que esse espírito do Olimpo, essa chama que foi acesa, eu quero que vocês dêem uma reparada na imagem que nós vamos colocar aqui do lado, quando foi acesa a chama olímpica no Brasil, apareceu curiosamente o número 666
embaixo ali na base. Seria um sinal? Seria alguma coisa trazendo uma maldição para o Brasil? Porque há de ver, né? Nós vemos uma ciclovia que foi desabada, desabou uma ciclovia no Brasil e acabou matando 2 pessoas. A violência do Rio de Janeiro, ela é crescente, cresce exponencialmente, e hoje a nossa força policial não está devidamente preparada para combater toda essa onda de violência, ainda mais sob a ameaça agora do Estado Islâmico para atacar o Brasil. Então a coisa está complicada. Some isso, alagoas poluídas, some isso a dengue, a zika, né, e todas essas coisas, o decreto de calamidade no Rio de Janeiro, né, o afastamento da presidenta, os escândalos de corrupção, as obras superfaturadas, né, mataram a onça de forma covarde, né, eu fiquei indignado com essa questão de terem matado a onça de graça ali. Então, diante de tudo isso, parece que o nosso país, o Brasil, não está preparado para receber isso. E será que isso vem a ser uma maldição para nós, né? Então eu trouxe uma entrevista no portal Guia-me. Essa entrevista do portal foi muito bem feita, muito bem pontual, muito profissional. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe do portal Guia-me, né? Um portal sério diante de tanto lixo que a gente tem no meio, tanto portal gospel, sensacionalista, que faz matérias medíocres, mal feitas, né? Só pautado em fofocas e boatos. O Guia-me não, fez uma matéria muito correta, né? Mas não deu tempo de falar sobre todas as coisas. Eu quero lembrar que muitas pessoas não entenderam quando eu fiz a colocação que nós vamos viver uma paz transitória. A Olimpíada não traz paz. A Olimpíada, ela representa a paz, entendeu? Porque na época das Olimpíadas, se havia guerras, as guerras cessavam, né, para que houvesse os jogos. Então ela remete a essa ideia de paz, não que ela vá trazer a paz. Vamos entender bem. Olha, gente, a gente só tem 8% da população do Brasil, somente 8% tem a capacidade intelectual de ler e compreender qualquer tipo de texto. Isso é chamado de analfabetismo funcional. Tem muitos até mesmo universitários que leem, mas não entendem. Então a gente tem essa dificuldade de interpretação, por isso eu decidi gravar o vídeo, que no vídeo a gente mastiga um pouquinho mais, para que aqueles que têm mais dificuldade de entender possam ter assim esse leque esclarecido, né? Então, a Olimpíada, ela tem essa ideia de passar essa ideia de paz, mas ela é apenas um marcador de tempo. Ela não traz maldição para o Brasil, porque se fosse assim, todos os países que sediaram os Jogos Olímpicos, eles teriam ali um rastro de maldição, e a gente não vê isso na história. Então ela não traz para nós uma maldição, nem para quem assiste os Jogos, nem para quem torce pelos Jogos, nem para os atletas que participam dos Jogos. Não tem lá, mas e a chama? Não, a chama é um símbolo que foi preservado, representa a pureza do esporte e tudo mais, né? Então representa os valores do esporte, mas eu não acredito que isso vai trazer maldição, porque se assim fosse, todos os países anteriores estariam amaldiçoados, não é assim? Então nós temos que ter equilíbrio, a palavra de Deus diz que nós temos um espírito de equilíbrio e moderação, é isso que a gente precisa ter, né? Então são marcadores de tempo, a gente vê pregar as luas de sangue, são marcadores de tempo. Então tem muitas coisas que são marcadores de tempo. E sim, vai haver um momento de paz transitória, mas para que haja paz tem que haver o caos, precisa haver o desequilíbrio. Eu vejo agora o Reino Unido saindo do bloco da União Europeia, vou gravar até um vídeo mais específico sobre isso. É claro que isso vai promover uma reação em cadeia, vai promover um efeito em cascata. Restaram agora 27 países no bloco da União Europeia, 27 países, 729, interessante isso, né? Então nós vamos falar mais sobre isso no outro vídeo, tá bom? Mas sim, a Bíblia fala dessa falsa ilusão de paz. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 3. Quando houver paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Então é uma falsa paz. Então a Olimpíada não traz paz, mas é um símbolo, né? Um símbolo. Então o que a gente tem que estar avaliando? É apenas o ponteiro de um relógio ali. Hoje nós observamos uma série de coisas acontecendo. Você observa ali aquela inauguração daquele túnel na Suíça, repleto de ícones do satanismo.
cristianismo. Eles estão celebrando essa era do anticristo. Dá uma olhada aqui nas imagens. A gente vai estar postando aqui do lado algumas fotos. 2017, 45º presidente norte-americano começa a governar. Tanta coisa que está acontecendo ali, né? A revista Economist, 2016, né? Você vê a imagem ali, um homem com o livro aberto, representa alguma profecia desse livro vai ser cumprida. Você vê ali, 2016 é o ano, aros olímpicos embaixo, veja a imagem aí, aros olímpicos embaixo, representa a Olimpíada, o local é o Brasil, o sol em cima contempla uma borboleta, borboleta símbolo da primavera, marcador de tempo, 23 de setembro, festa da primavera no Brasil. Então fica atento nessas datas aí. Então a gente começa a ver uma série de coisas, são ajustes que estão sendo feitos para lapidar e para que essas coisas aconteçam no final dos tempos. Qual é o nosso papel como igreja? Apocalipse 9:15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para, reparem, para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, queridos, a hora, a dia, a mês e a ano, há um tempo de Deus já planejado para o final dos tempos, para que haja consumação de todas as coisas. Então tudo isso são marcadores de tempo. Deus está mostrando para você e para mim, dizendo, eu estou dando sinais, eu estou voltando. Veja esses marcadores à sua volta, você tem que estar preparado para a volta gloriosa de Jesus, porque há dia, há hora, há lugar, e que você esteja no lugar certo. E o único lugar seguro, querido, é no centro da vontade de Deus. É esse o recadinho que eu tinha para você hoje. Que Deus te abençoe e te guarde.